Se você está com a sua Bíblia e quiser abrir comigo, em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, eu vou ler com vocês. Na verdade, eu vou ler vários versículos, então, de repente, se você quiser acompanhar também pelo telão, fica um pouco mais fácil. Estamos chegando ao final de mais um ano. Coisa boa. Quantos tem motivos aí para agradecer a Deus por esse ano? Talvez não tenha sido do jeito que você quis. Talvez nem tudo saiu da forma que você planejou. Talvez as coisas não aconteceram da maneira que você pensou que iriam acontecer. Mas eu acredito que todos nós, chegando agora no final do ano, podemos dizer que Deus foi fiel. Não é verdade? Ele cuidou de nós. Talvez passamos dificuldades, talvez choramos durante uma noite inteira, mas a alegria veio pela manhã. Deus alegrou os nossos corações. A paz que a Bíblia diz que excede todo entendimento encheu os nossos corações, mesmo em meio aos problemas, mesmo com as dificuldades da vida. Na verdade, eu chego no final do ano e sempre com o coração grato por tudo que Deus fez e por tudo que Ele não fez também. Porque Deus é o Deus que controla todas as coisas e Ele tem um tempo para todas as coisas. E quando nós compreendemos isso, nós ficamos satisfeitos e gratos mesmo quando Ele não faz. Não é verdade? Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Amém. Deus, nós te agradecemos pela Tua palavra que muda as nossas vidas, que molda o nosso caráter. Deus, que seja a Tua palavra pregada através da minha vida nesta noite. Deus, nós abrimos os nossos corações, Pai, para que a gente receba revelação da Tua palavra, porque isso que transforma as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, sinta-se à vontade neste lugar, fala aos nossos corações, unge a minha vida, para que não seja o Guilherme, mas que seja o Senhor através da minha boca, nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, amém. Deus criou o mundo, você sabia disso? Deus criou o mundo, Deus criou todas as coisas que existem no mundo. Deus criou os animais, Deus criou a terra, Deus criou o céu. Em Gênesis, a Bíblia começa contando a criação de Deus. Ele criou as coisas e disse, haja luz e houve luz, e haja isso e houve aquilo, e as coisas começaram a nascer, as coisas começaram a acontecer. E aí quando chega no capítulo 1, no versículo 26, Deus, na verdade, Ele dá uma ordem ao homem. Ele diz para o homem, olha, agora eu quero colocar você, homem, sobre todas as coisas na terra. Você é responsável de dominar a terra. Deus, na verdade, Ele era que controlava todas as coisas. Mas quando Ele cria a terra, quando Ele cria os animais, quando Ele cria o mundo, na verdade, Ele diz ao homem, olha, agora eu te coloquei aí, eu te coloquei embaixo, eu te coloquei no jardim, mas agora, a partir de agora, não sou eu, mas que controla lá embaixo. Vocês têm que dominar, vocês vão ter o domínio que está sobre a minha vida, eu coloco na vida de vocês. Nós lemos isso aqui, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. O que Deus estava pensando? Nosso Deus é um Deus doido mesmo. Ele acredita no homem de tal forma que Ele coloca sobre o homem uma autoridade que estava sobre ele, agora Ele coloca sobre o homem e fala para o homem, olha, a partir de agora, aí embaixo na terra, você domina. Você que diz, você que determina. Isso pode até ser chamado livre-arbítrio, porque se não acontecesse isso, não seria livre-arbítrio. Se Deus decidisse todas as coisas lá em cima, se Ele ditasse todas as coisas, nós não teríamos o livre-arbítrio, nós só obedeceríamos a Deus, mas não. Deus diz, olha, a partir de agora, vocês tomam a decisão de vocês. Vocês fazem o que vocês acham que vocês têm que fazer. Eu não vou mais interferir, façam aquilo que vocês acham que vocês têm que fazer. A Bíblia conta que
Deus, ele cria o homem e ele cria a mulher, porque ele vê que o homem estava sozinho naquele jardim maravilhoso. Adão tinha todas as coisas que ele precisava, ele tinha ali água, ele tinha um lugar para descansar, a vida estava muito boa e muito tranquila, mas Deus percebe que não adianta nós termos coisas, a vida estar boa, se nós não temos com quem compartilhar a vida. Então Deus decide criar a mulher, fala: puxa, Adão, eu vou fazer para você uma ajudadora, uma pessoa para estar ao seu lado, uma pessoa com a qual você vai poder, nos seus dias tristes, de repente chorar no ombro dela, você vai poder compartilhar sua vida com ela, vocês vão caminhar juntos. E Deus faz isso, ele cria a mulher, ele cria a Eva. Então estão os dois ali no jardim, passeando e desfrutando das coisas boas que Deus tinha colocado ali. Mas acontece um grande e sério problema. Deus, ele dá uma ordem. Lá em Gênesis, no capítulo 2, nos versículos 16 e 17, Deus dá uma ordem a Adão e a Eva, dizendo assim: ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui Deus libera uma palavra muito séria. Deus diz: olha, você pode comer todas as coisas, todos os frutos. Deus fala para Adão e Eva: vocês podem comer, mas daquele fruto ali, vocês não comam. Se vocês comerem daquele fruto, certamente vocês irão morrer. Deus está basicamente dizendo assim: se vocês comerem, eu vou ter que matar vocês, vocês vão ter que morrer. Que coisa séria. Mas o que acontece? A Bíblia conta que eles fizeram o quê? Eles comeram o fruto. O diabo entra dentro de uma serpente, e a serpente vai até lá a Eva e consegue enganar Eva, e a Eva cai e prova do fruto e dá para Adão. Adão come também, e eles pecam, eles erram, eles comem daquele fruto. Deus aparece procurando eles no meio do jardim: Adão, Eva, cadê vocês? E eles estão escondidos atrás de um arbusto, envergonhados. Deus naquele momento mata um animal, e a pele do animal ele cobre Adão e Eva. Mas agora você pode imaginar o problema que Deus estava. Porque o nosso Deus, ele é um Deus fiel. O nosso Deus é um Deus que fala e não volta atrás. O nosso Deus é um Deus que, quando ele fala alguma coisa, está decidido. As promessas de Deus não falham sobre as nossas vidas se nós obedecermos a Deus. Nós sabemos disso. E agora Deus está com um sério problema, porque ele havia falado para o homem e para a mulher: olha, se vocês comerem desse fruto, certamente vocês vão morrer. E agora Deus está com um problema. O que ele faz? Mas Deus, ele amava Adão e Eva. Ele que tinha criado Adão e Eva. A Bíblia conta que quando ele criou, Deus disse, e era bom, e Deus se alegrou com aquilo, com a criação dele, ele estava feliz, ele amava eles. Mas agora Deus está com um sério problema. E agora o que Deus iria fazer? Talvez se fosse eu e você no lugar de Deus, talvez a gente pensaria assim: puxa, eu sou Deus mesmo, eu vou mudar os planos. Vai acontecer um probleminha no meio do caminho, a gente muda os planos. Agora tudo bem, vai meu filho, você errou, fazer o quê? Tá bom, eu tiro aquilo que eu tinha dito. Mas Deus não. Deus, a palavra de Deus, a palavra que sai da boca de Deus, ela não muda, ela não volta. Aquilo que Deus disse tem que se cumprir, tem que acontecer. E essa passagem nos dá uma credibilidade, um entendimento ainda maior sobre o caráter de Deus, de nós conseguirmos enxergar que realmente quem Deus é, como Ele é um Deus fiel, como Ele é um Deus que aquilo que Ele fala, Ele cumpre. Porque muitas vezes nós lemos a palavra de Deus e tantas promessas e tantas coisas que Deus tem preparado para as nossas vidas, muitas vezes é até difícil de nós acreditarmos. Nós pensamos: puxa, será que Deus vai fazer isso na minha vida mesmo? Mas olha só, Deus havia feito uma promessa de que eles teriam que morrer, que não teria jeito. Agora ele está com um sério problema. Então chega no ponto, na verdade, deixa eu falar algo antes ainda. O diabo, na verdade, quando acontece isso, quando o homem e a mulher eles comem o fruto, o diabo deve ter pensado: agora
ganhei. Agora eu derrotei Deus. Porque a Bíblia diz que a partir do momento que o homem e a mulher eles erraram, o domínio que estava sobre a mão deles foi passada para Satanás. Satanás agora está se sentindo poderoso, agora ele está dizendo, agora acabou, agora eu tenho domínio, agora eu vou dominar sobre esta terra, agora não tem mais nada. Mas então Deus vem e fala com a serpente, e na verdade no capítulo 3, no versículo 14, Deus começa dando uma dura na serpente, dizendo assim: então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. No versículo 15 diz assim: e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Primeira vez que Deus fala a respeito de Jesus. Quando Deus está falando aqui com a serpente, Ele está falando a respeito do Messias, que Ele iria enviar para vencer o diabo. Ele fala: olha, eu vou colocar uma semente numa mulher, mas essa semente terá inimizade com você, vai ter inimizade com você, você vai sim morder o calcanhar, você vai machucar essa semente, mas essa semente vai pisar na sua cabeça. Deus estava falando a respeito de Jesus, estava dizendo: olha, eu vou enviar alguém, essa pessoa vai ter inimizade com você, não vai andar com você, não vai fazer as coisas que você faz, você vai matar ele, mas você vai achar que você tem a vitória, mas a vitória é dele, é de Jesus, é nossa, ele vai esmagar a tua cabeça. Aqui Deus nos dá a promessa de Jesus, de que um dia Jesus viria. Agora, olha que loucura isso. Jesus, Ele nos ama de tal forma, que na verdade, nós deveríamos pagar pelos nossos pecados. Na verdade, essa palavra estaria sobre as nossas vidas também. Nós teríamos que pagar com as nossas próprias vidas os erros e os pecados que nós cometêssemos. Nós teríamos que pagar com as nossas vidas, não teria jeito, o sangue deveria ser derramado. Mas Deus, Ele nos ama de tal forma que Ele encontra uma forma para que a gente não precisasse pagar, para que a gente não precisasse morrer, para que a gente não precisasse derramar o nosso sangue. E a única forma que Deus Ele consegue encontrar para proteger a minha vida, para proteger a sua vida é: eu vou tirar um pedaço de mim, vou colocar uma semente lá embaixo na terra, vai nascer um homem, como todos os outros homens, mas mesmo assim sendo Deus. Esse homem, ele vai andar lá na terra, ele vai viver como os outros homens, e eu vou entregar ele à morte, ele vai morrer, para que ele possa pagar o pecado de toda a humanidade. Deus, Ele fez isso porque Ele te ama demais. Você que deveria pagar pelos seus erros, você que deveria pagar pelos seus pecados. E o preço do pecado, a Bíblia diz: o salário do pecado, ela é a morte. Não tem jeito, o salário do pecado é a morte. Deus já disse isso lá em Gênesis capítulo 1, dizendo: olha, certamente vai morrer. Não tem jeito do pecado ser apagado sem morte, sem sangue ser derramado. E aí chega lá em João 3,16, que todos nós conhecemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lá em Isaías, no capítulo 59, versículo 2, diz assim: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Deus pagou o preço por mim e por você. Agora talvez você está aqui nessa noite e você fala: puxa, Gui, bacana. Agora eu quero te perguntar, como que nós podemos retribuir isso a Deus? Como que nós podemos retribuir isso que Ele fez para nós, que Ele fez por nós?
Talvez você seja o tipo de pessoa que diga assim: puxa Gui, eu tenho trabalhado na obra de Deus, eu tenho doado o meu tempo, porque puxa, eu entendo que Deus, Ele realmente fez isso, Ele se entregou, sabe que eu acredito no sacrifício da cruz, é maravilhoso, por isso eu tenho dado do meu tempo, por isso eu tenho feito isso, por isso eu tenho feito aquilo. Mas eu quero te dizer que a única coisa que você pode fazer é amar Deus de volta. Não tem nada que você possa fazer que compare ao que o Deus fez por você. O que você pode fazer é amar a Deus com todo o seu coração de volta. Não tem como você pagar aquilo que Deus fez pela sua vida. Não tem como, não é por obras, você não consegue. Não é se você for muito bonzinho, não é se você fizer coisas boas, não é se você trabalhar no reino de Deus, não é simplesmente se você ajudar os pobres. Não, nada disso vai pagar aquilo que Deus fez pela sua vida. Mas o que você pode fazer é amar a Deus com todo o seu coração. Como nós sabemos que nós amamos a Deus? Como que nós sabemos? Como que você sabe que você ama a Deus? Você sabe se você ama a Deus? Como que nós podemos descobrir se nós amamos a Deus? Lá em João, tem uma resposta para isso. No capítulo 14, no versículo 21, diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Aqui está a chave. Você ama a Deus? Então você precisa obedecê-lo. Talvez você diga que você ama a Deus, mas a última coisa que você faz na sua vida é obedecer a Deus. Deus fala para você: vai para a direita, você vai para a esquerda. Deus fala para você: fica aqui, você vai para lá. Deus diz: é para você estar em tal lugar, você vai para outro lugar. Você diz que ama a Deus, mas a palavra de Deus está dizendo que aquele que realmente ama a Deus é aquele que obedece os mandamentos, é aquele que obedece a palavra de Deus. Agora, quais são os mandamentos? Não matarás, não terás, não. Quantos mandamentos? Os irmãos até se confundem, não posso isso, não pode aquilo. Aí os fariseus, os religiosos da época estavam já na caça de Jesus, tentando pegar Jesus de alguma forma. Eles chegam para Jesus e falam assim: mestre, então nos diga qual que é o maior dos mandamentos. E aí Jesus dá uma resposta àquele homem, que está lá em Mateus, no capítulo 22, dos versículos 34 até o 40, eu vou ler para vocês. E os fariseus, ouvindo o que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e toda a tua alma, e todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei dos profetas. Deus estava dizendo o seguinte: esses dois mandamentos que Jesus, ele fala, na verdade não era nenhum dos mandamentos da lei. Com certeza os religiosos ficaram pensando: mas o que ele está falando? Esses dois mandamentos que ele está falando não faz parte dos 10 mandamentos que nós conhecemos. Mas Jesus estava dizendo o seguinte: olha, todos estes mandamentos que vocês têm, vocês procuram seguir. Se vocês seguirem estes dois mandamentos, todas estas outras coisas vocês vão fazer. Todos estes outros mandamentos vocês vão cumprir, vocês vão obedecer. E qual é ele? Em primeiro lugar, amar a Deus acima de qualquer coisa. Esse é o primeiro mandamento que Deus nos dá. Se você acha que você ama a Deus e você fala: Gui, eu quero fazer aquilo que Deus quer para a minha vida, que Deus tem para a minha vida, a primeira lição, a primeira coisa que Deus nos diz é: me ame com tudo que você tem, me ame com o seu pensamento, me ame com a sua vida. Essa é a primeira coisa que você deve fazer na sua vida: amar a Deus acima de qualquer outra coisa, amar a Deus acima das coisas, amar a Deus acima das coisas que você tem, amar a Deus acima das pessoas, amar a Deus acima dos teus filhos, da tua esposa. Em primeiro lugar, amar a Deus.
O grande problema é que muitas pessoas amam a Deus, mas elas querem colocar a Deus em quinto, em sexto lugar na vida delas. Elas colocam a família, elas colocam o ministério, muitas vezes elas colocam o seu dinheiro, as coisas que ela tem, mas Deus está dizendo: nada pode estar na minha frente, eu preciso estar em primeiro lugar. Ame a Deus acima de qualquer coisa. Aí talvez você diga: puxa, Gui, legal, tenho feito isso, bacana, eu acho que eu estou conseguindo fazer isso, sabe, eu peço orientação de Deus para todas as coisas que eu vou fazer, sabe, eu oro, eu busco a Deus pedindo direção. Deus, faço isso, não faço isso, vou lá, não vou lá. Deus, me caso com essa pessoa, não me caso. Gui, eu tenho buscado a face de Deus e eu procuro ter direção dele em todas as coisas que eu faço. Eu procuro honrar a Deus em todas as coisas que eu faço. E talvez hoje você diga assim: puxa, eu amo a Deus em primeiro lugar na minha vida. Ótimo. Em segundo lugar, ele fala: ame o seu próximo como a ti mesmo. E aqui eu consigo identificar um grande problema, porque as pessoas dentro da igreja têm até uma facilidade em amar a Deus acima de qualquer outra coisa, mas amar o próximo como a ti mesmo já é pedir demais. A última coisa que nós temos visto nos dias de hoje são pessoas que amam o próximo como a si mesmo. Na verdade, a coisa mais comum que nós vemos é o ódio no meio da igreja, no meio das pessoas. A primeira oportunidade que nós temos de colocar o dedo na cara do nosso irmão, nós fazemos isso. A primeira oportunidade de diminuir o nosso irmão, a gente faz isso. A gente enxerga uma possibilidade de ajudar um irmão que está precisando, mas a última coisa que nós queremos fazer é isso. A gente passa até longe daquele irmão que a gente sabe que está precisando de alguma coisa. O Facebook é uma beleza na vida dos irmãos. O Facebook é usado para abençoar simplesmente, Gui, a vida dos irmãos. Agora, sabe qual que é o grande problema disso? É que estas duas coisas, elas não são isoladas. Elas não são isoladas. Não ache você que você pode amar Deus e não amar o seu irmão. Está tudo certo com Deus. Sabe por quê? Olha o que diz a palavra de Deus. 1 João, no capítulo 4, versículos 20 e 21, diz assim: se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos neste mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Então Deus está dizendo aqui para nós o seguinte: não tem como você amar a Deus, falar que ama a Deus, se você não ama o seu irmão. Deixa eu falar uma coisa para você: se você quer reconhecer uma pessoa que ama a Deus, você precisa enxergar nela uma pessoa que ama as pessoas também. Se você vê uma pessoa que não ama pessoas, uma pessoa que julga pessoas, uma pessoa que maltrata pessoas, essa pessoa certamente não ama a Deus, porque aqueles que amam a Deus, amam as pessoas também. Temos visto pessoas tão espirituais, pessoas que falam bonito, aí chega e mete pau no outro irmão, odeia o outro irmão com as suas palavras, com as suas atitudes. Eu quero te dizer uma coisa: se você é um destes e está sentado neste lugar nessa noite, você não ama verdadeiramente a Deus. Você não ama verdadeiramente a Deus. Eu fico indignado algumas vezes de alguns crentes falarem e fazerem algumas coisas. Sabe por quê? Porque isso me mostra que simplesmente eles não têm relacionamento com Deus. Eles não amam a Deus, porque se eles amassem, se eles colocassem a Deus em primeiro lugar na vida deles, eles seriam um pouquinho mais controlados pelo Espírito Santo. Eles falariam um pouquinho menos, eles ajudariam um pouquinho mais, eles serviriam um pouquinho mais. Sabe por quê? Nós temos o exemplo de Jesus. Jesus foi Deus, mas a Bíblia diz que ele não se aproveitou dos benefícios de Deus, mas ele veio aqui na terra e ele veio como homem para servir. Jesus foi o nosso maior exemplo. O grande problema é que muitas vezes nós queremos enxergar só a parte boa, nós queremos enxergar as bênçãos, nós queremos enxergar a prosperidade, mas a hora de colocar a nossa mão no bolso, na hora de abençoar uma vida, na hora de olhar e simplesmente aceitar as nossas diferenças e amarmos mesmo assim, nós não queremos fazer, porque dói demais, Gui. Se você não ama o seu irmão, para de servir a Deus.
Se você não se importa com a pessoa que está do seu lado, não se importe com Deus também. É melhor para você, porque você está se enganando. Talvez você não veja nada acontecendo na sua vida porque você está se enganando. Você acha que você tem alguma coisa com Deus, você acha que Deus tem alguma coisa com você, mas Deus não tem nada com você. Porque se você não ama o seu irmão, você não ama a Deus. Dá uma glória a Deus. O grande termômetro para as nossas vidas, para nós sabermos se realmente nós amamos a Deus, é se nós amamos as pessoas que Deus tem colocado à nossa volta. Lugar onde Deus te plantou. Sabe, ao invés de criticar, ao invés de julgar, ao invés de odiar, faça um pouco mais como Jesus fazia. As pessoas julgavam Jesus porque ele sentava com a prostituta, porque ele comia com os cobradores de impostos. Os religiosos criticavam ele, metiam o pau nele porque ele fazia estas coisas. Mas o nosso maior exemplo deve ser Jesus. Jesus veio até aqui e andou da forma que eu e você, nós deveríamos andar. E muitas vezes o que nós menos fazemos é andar como Jesus andou. Estamos cheios de conhecimento, nos achamos sábios, sabemos falar como um crente fala, sabemos dar glória a Deus, sabemos levantar as mãos, sabemos usar uma roupa, sabemos andar com a Bíblia embaixo do braço, mas o que não sabemos fazer muitas vezes é estender as nossas mãos, é amar o nosso próximo mesmo com as nossas diferenças, é amar a pessoa que está do nosso lado mesmo nós não compreendendo todas as coisas. E eu quero te falar uma coisa, você sabe por que hoje eu convidei pessoas para estarem aqui junto conosco? Justamente para dizer isso para vocês. A parede da nossa igreja não pode nos separar. A parede das doutrinas não podem nos separar. Talvez o Baruque não pense da mesma forma que eu penso. Talvez o Samuca não pense da mesma forma que eu penso. Mas não é por isso que ele não é meu irmão. O que nos une é o sangue de Cristo. O que nos une é o sacrifício que Jesus fez naquela cruz. Uns são mais maduros, uns estão mais preparados, mas tem outros ainda que estão rastejando. E a nossa função é ajudar esses que estão no caminho, é ajudar esses, é levantar esses que precisam de ajuda. E é justamente isso que Jesus ele fazia. Ele se encontrava com pessoas doentes, ele se encontrava com pecadores, e a última coisa que ele fazia era julgar, mas a primeira coisa que ele fazia era olhar nos olhos e dizer: o que você precisa? O que você precisa? Aí na sinceridade do coração, o pecador, o quebrado, arrebentado, virava para Jesus e falava: Senhor, eu preciso de uma cura. Jesus ele dava muito mais, ele falava: vai, você está salvo. Ele dava cura, ele dava salvação, ele já dava tudo de uma vez só. Agora, olha que coisa interessante. Olha lá em Coríntios, um capítulo da Bíblia muito conhecido, lá 1 Coríntios, capítulo 13, que fala sobre amor. Versículos 1 a 3 e depois o versículo 13 eu vou ler para vocês. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Versículo 13, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Jesus fala algo maravilhoso um pouquinho antes dele ser levado para morrer na cruz. Na verdade, ele faz uma oração a Deus pelos seus discípulos. E eu
recebo essa oração também de Jesus, porque discípulo é aquele que segue. Se você segue a Cristo, você é um discípulo também. Então, nessa noite, eu quero que você ouça essa oração como se Jesus estivesse falando a seu respeito para o Pai nessa noite. Se você quiser, até feche os seus olhos. Ouça essas palavras, essa oração que está lá em João, no capítulo 17, que diz assim: Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu, e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus, e todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura que se cumprisse. Mas agora, Pai, vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles como tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que tens me amado esteja neles, e eu neles esteja. Jesus, nessa oração, ele expressa o desejo dele para as nossas vidas. No versículo 3 diz assim: a vida eterna é esta, que te conheçam. Aqui está um desejo do coração de Jesus. Deus quer se revelar a nós. Ele quer que você conheça quem Ele é. No versículo 13 diz assim: mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria. Deus quer nos dar alegria. No versículo 15 diz assim: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Deus quer guardar as nossas vidas. No
Versículo 17 diz assim: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Deus quer mudar as nossas vidas através da sua palavra. Agora, interessante é que nesse capítulo, essa oração que Jesus faz pelos seus discípulos, pedindo a Deus pelos seus discípulos, em 3 ou mais, em 4 versículos, ele fala sobre sermos um. Ele fala sobre unidade. Lá no versículo 11 ele diz assim: Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um. Versículo 21 diz assim: para que todos sejam um como tu. Versículo 22 diz assim: eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um. Versículo 23: eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim. Deus está dizendo uma coisa, Jesus está dizendo uma coisa aqui: através da nossa unidade, as pessoas vão reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz por nós. A divisão, a separação desonra o sacrifício de Jesus naquela cruz. Todas as vezes que permitimos diferenças pequenas atrapalhar a nossa comunhão, nós desonramos o sacrifício de Deus. Mas através da unidade, através do corpo, podemos declarar ao mundo: sim, Jesus nasceu, sim, Ele se entregou, sim, Ele ressuscitou, e por isso hoje podemos ser amados, por isso hoje podemos amar, por isso hoje podemos viver em comunhão. Todo o trabalho do diabo, tudo que o diabo quis fazer foi separar. Foi separar. O pecado entrou para separar. Deus enviou Jesus para unir aquilo que havia sido quebrado, para trazer de volta, para unir. E muitas vezes nós temos permitido divisão em nosso meio. Nós temos permitido separação em nosso meio. Como eu li aqui para vocês, é impossível nós agradarmos a Deus, é impossível nós amarmos a Deus, é impossível Deus ter alguma coisa conosco se nós não tivermos, se nós não amarmos a pessoa que está ao nosso lado. Palavra não tão boa assim, talvez uma palavra dura para alguns, mas realidade nesse dia tão especial. Jesus, Ele veio, Jesus, Ele se entregou, mas Ele se entregou com um propósito. Ele nasceu com um propósito. Ele não nasceu simplesmente porque Ele nasceu, porque Ele foi bonzinho. Ele nasceu com um propósito, e o propósito era unir aquilo que estava separado. E eu acredito que nessa noite a gente deveria responder algumas perguntas nessa noite. Diante dessa palavra que foi falada, talvez você está pensando em tudo isso que eu falei. E eu gostaria que você tivesse algumas respostas, que você pensasse aí no seu lugar. Se você quiser por um instante fechar os seus olhos, eu vou fazer algumas perguntas e eu gostaria que você respondesse no seu coração essas perguntas. Feche os seus olhos nesse instante. Você acredita que Jesus nasceu? Porque talvez eu estou falando tudo isso, e talvez seja a primeira vez que você está pisando dentro de uma igreja, você nunca ouviu falar numa coisa desta. Você acredita que Deus enviou Jesus e Ele nasceu? Você acredita que Ele morreu por você? Porque senão você teria que morrer. Por isso Ele entregou, Deus entregou o seu Filho para morrer por você. Você já aceitou Jesus como seu Salvador da sua vida? Se já aceitou, isso tem causado alguma coisa na sua vida? Alguma mudança? Ou você continua da mesma forma no dia que você aceitou a Jesus? Nada aconteceu, a sua vida não mudou, as suas atitudes não mudaram. Você continua da mesma forma do dia que você entregou a sua vida para Jesus? Você tem amado a Deus? Agora a última pergunta:
mais você tem amado o seu irmão. Cristo nos une. Se não estamos unidos, não temos a Cristo. Essa é a grande realidade. Nós vamos cantar uma música. Enquanto nós cantamos essa música, você pode ficar com os seus olhos fechados. Eu gostaria que você pensasse em tudo isso que foi falado nessa noite.